Bom dia a todas e a todos. Bom dia, mesa, senhor presidente. Então, infelizmente, a gente tem que abordar um tema que a nós é muito doloroso, que é a forte crise climática que o nosso estado está enfrentando. Eu não posso começar de outra forma que não seja prestando a minha solidariedade a todas as vítimas dessa enchente que nós passamos, a todas as famílias, a todos os amigos e também a todos nós que não perdemos nenhum familiar, graças a Deus, mas que mesmo em segurança também estamos abalados. Porque a gente sabe que mesmo quando a gente trabalha todos os dias em diversos locais, prestando a nossa solidariedade, quando a gente chega nas nossas casas, o sentimento que a gente fica é que a gente sempre pôde ter feito um pouco mais. A gente sempre fica com aquele sentimento de que a gente podia ter feito um pouco mais. A gente sempre fica com o sentimento de dor dentro da gente. Então a gente também precisa de solidariedade entre nós. Então uma solidariedade compartilhada para todos os gaúchos e gaúchas que estão passando por esse processo nesse momento. E como eu disse ontem, um processo que vai durar meses e anos para ser superado em relação aos traumas, ao estresse pós-traumático, à ansiedade, à depressão. Eu gostaria também de fazer uma saudação aos voluntários que estão atuando. Eles estão sendo fundamentais em relação à questão do trabalho da separação das doações que estão chegando no nosso estado. Aqui no nosso município, se a gente vai nos pontos de arrecadação e a gente vê os trabalhos em corrente sendo realizados, a gente vê a força e a potência do ser humano, ao ponto que a gente vê também como o ser humano ainda consegue ser cruel perante a uma catástrofe, com fake news, com cobrança para resgate, com saqueamento, com roubo. Mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, a gente vê a solidariedade, a gente vê o voluntariado, a gente vê o trabalho coletivo e a gente vê a esperança. E isso enche o nosso coração. Isso nos mostra que há uma luz no fim do túnel. Mas o principal que eu quero falar hoje em relação a isso é que nós precisamos, mesmo que a gente diga que não é o momento de politizar esse debate, de fato eu acho que a gente não pode tratar ele de forma politiqueira. Eu acho que a gente não pode abordar ele daquela forma de se autopromover em cima de uma tragédia. Que é isso? Tratar de forma politiqueira. Eu, vereadora, por exemplo, vou lá, vou me gravar, vou crescer politicamente através disso. Isso a gente não pode fazer. Mas nós, entes públicos, parlamentares, temos a principal tarefa, neste momento, de abordar politicamente um tema como esse. E para abordar politicamente um tema tão sério, tão grave como esse que nós estamos enfrentando, a gente precisa entender alguns pontos. O primeiro deles é que isso não é algo pontual. Não é algo isolado que nós estamos enfrentando. É algo que nós vamos enfrentar cada vez com mais frequência. Não só aqui no nosso estado. A gente percebe que aqui a gente sofre com as fortes chuvas.
mas que a gente tem altas ondas de calor, que a gente tem secas, que a gente tem diversos eventos climáticos severos que assolam o nosso país inteiro, que ocorreram no ano passado, que em poucos meses assolaram o nosso país e que vão acontecer cada vez mais. E isso se dá devido ao aquecimento global. E o aquecimento global é causado através da ação do homem. Então, isso faz com que a gente tenha a tarefa de rever a nossa ação perante ao planeta. Como nós nos relacionamos com o planeta Terra. Como é as nossas ações, como são as nossas votações, quando a gente se depara com uma votação de flexibilização com uma lei ambiental. Como são as ações das empresas as quais a gente defende, as quais a gente representa perante a questão ambiental. Porque tudo isso que está acontecendo muito devido à questão ambiental. Declaração de líder do PL. Em relação à questão do aquecimento global. E é isso, o aquecimento global, ele deriva da ação do homem. Então não é responsabilizar as pessoas. É uma catástrofe ambiental? Sim, é uma catástrofe ambiental. É um desastre natural? É um desastre natural. Mas também é um desastre anunciado. É algo que diversos especialistas, cientistas já estudavam, apresentavam estatísticas, números, estudos há muito tempo. Que isso poderia vir e começar a acontecer no nosso planeta. Devido a todas essas ações, a essas flexibilizações que a gente vinha tomando. Então, são coisas que a gente precisa começar a rever e precisa começar a pensar cada vez com mais seriedade e cada vez com mais afinco. E são reflexões que a gente precisa fazer para que a gente não precise mais se lamentar com as mortes, com os desaparecimentos. A gente precisa pensar na prevenção, a gente precisa pensar na reorganização das nossas cidades, mas a gente também precisa pensar nas formas com que a gente vai reorganizar a nossa relação com o planeta para que a gente impacte cada vez menos negativamente da forma com que a gente faz hoje em dia. Porque a gente polui e porque a gente aquece o nosso sistema. Em relação a isso, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, já com o apoio de diversos colegas aqui da Câmara de Vereadores, queremos propor uma frente parlamentar em enfrentamento à crise climática, para que a gente pense coletivamente proposições, legislações, palestras, encontros, para que a gente, de fato, discuta de forma técnica, de forma participativa, no momento oportuno, uma declaração de líder para a bancada do PT. Em declaração de líder, bancada do PT, continua com a palavra a vereadora Estela Balardim. Então, é isso. A frente parlamentar de enfrentamento à crise climática, para que a gente pense de forma técnica, de forma participativa, também com a comunidade,
vez mais essa questão para que a gente consiga olhar essa questão macro do nosso país, do nosso mundo, mas também da nossa cidade. Muito ao encontro do que o vereador Felipe Gremmelmaier apresentou ontem no seu grande expediente, de que a gente pode pensar formas de reorganizar as nossas cidades, formas de repensar locais da nossa cidade para que eles alaguem cada vez menos ou para que eles deixem de fato de alagar, mas para que também a gente consiga ter esse pensamento de ter um contato melhor com o meio ambiente. A gente tem aqui na casa, vereador Cadore, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, mas a Comissão de Saúde ela é tão assoberbada com as questões da saúde, e eu aqui componho a Comissão de Saúde. Então a gente sabe das tamanhas demandas que chegam em relação à saúde. A falta de leito, a falta de médico. A gente agora está num momento onde a gente está debatendo a questão da materno-infantil, por exemplo, que nos toma muito tempo de debate. E isso praticamente nos impede de debater a questão do meio ambiente aqui dentro desta Casa Legislativa. Então, infelizmente, através da comissão, a gente não consegue debater estes dois assuntos que atualmente são de extrema importância, de extrema relevância e que precisam ser debatidos agora. O debate do meio ambiente não é mais um debate para o futuro. A gente não precisa mais debater a questão ambiental amanhã. A gente precisa debater hoje, agora. Por isso, a proposição da criação dessa frente parlamentar, para que a gente possa também tirar este peso da Comissão de Saúde e debater entre nós, aqui dentro dessa Casa Legislativa, pensar a nossa cidade, pensar as regiões da nossa cidade, que historicamente enfrentam o alagamento, enfrentam todas essas dificuldades e que agora, nesses próximos anos, enfrentarão com ainda mais sobrecarga. Então, é nossa tarefa política, porque os voluntários, eles são muito importantes nessas correntes do bem, nessas correntes humanas, que mostram o quanto o ser humano traz esperança nesses momentos de crise. Mas nós, parlamentares, temos essa tarefa política de trazer legislações, de trazer o pensamento crítico e de trazer esse pensamento político para esses momentos. Seu à parte, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Estela. Eu também concordo, né? Nesse momento nós precisamos fazer esse debate. Claro que nós estamos ainda abalados com toda essa situação, mas nós já precisamos apontar realmente alternativas daqui para frente. Não é possível, por exemplo, toda verba que vem simplesmente reconstruir aquilo que foi destruído, porque daqui a pouco vai destruir novamente. Precisa gestão, precisa plano para gestão. Não basta só, enfim, não mudar as coisas e não fazer um estudo, não ouvir as ciências. É necessário ouvir as ciências, ouvir a engenharia. E aí eu lembro, por exemplo, de quantos órgãos públicos que faziam esse debate há muito tempo e que foram fechados, terceirizados, privatizados. E vou lembrar que naquela enchente de 2000, geólogos, técnicos, servidores públicos do SAMAI já estavam fazendo um estudo sobre a questão de Galópolis. E teria que resgatar isso aí. Porque eu lembro que desde aquela época a Galópolis já estava sendo incentivado que não se construísse mais casas nos morros e que quanto menos pessoas lá, que no futuro lá era uma região de risco para a cidade.
Então, já tem legislações que podem ser... Nós temos na nossa cidade profissionais que podem fazer isso. Vídeo que estão fazendo os geólogos e tal. E aí eu quero fazer um chamado, porque depois, mais adiante, eu também quero falar sobre isso, do nosso Código Ambiental aqui do Estado, né? Ele estava em estudo quando, em 2019, acho que todo mundo aqui lembra, foi pedido pelo governo do Estado emergência, o Tribunal de Contas, o Tribunal na época não autorizou, mas em 75 dias decidiram pelo Código Ambiental que estava sendo feito o estudo há quase 9 anos. E aí, naquela época, 37 deputados flexibilizaram muitas leis e aqui eu preciso dizer, né, de partidos do centro-direita, flexibilizaram as leis, o que ajudou essa catástrofe também. Então, o que nós precisamos fazer? Fazer um estudo global de tudo isso. Mais do que só pegar, e também acho que é importante a experiência do exterior, é resgatar as leis estaduais que nós tínhamos aqui, ou aqueles estudos que ambientalistas, pessoas envolvidas com isso estavam fazendo, e que simplesmente por uma discussão ali na Assembleia, de pessoas que não têm essa competência da ciência, como nós não temos, nós somos políticos e não cientistas, mas nós precisamos ouvir quem trabalha sobre isso. Então, eu acho que essa frente, vereadora Estela, proposta, vai ao encontro deste debate. Nós precisamos ouvir pessoas nesta área. Muito obrigado, vereadora Rose. Seu à parte, vereador Bortola. Vereadora Estela, é bastante importante o tema que a senhora traz nessa tribuna, e aqui eu proponho até se somar a essa frente à Subcomissão de Defesa Civil, que pese nós estamos num momento muito complexo, e o foco agora é esse, e em que pese, como eu sempre falei, não podemos ter lado A, B ou C nesse momento de união, de toda essa reconstrução que nós temos que fazer, e em que pese a Subcomissão de Defesa Civil esteja sendo escanteada no gabinete de crise, mas eu acho aqui de grande relevância e importância nós somarmos todos os esforços para que a gente consiga realmente trabalhar em conjunto, pensando na população caxiense. Ponto. É muito simples. Obrigado e parabéns pelo tema. Muito obrigado. Exatamente, é hora de nós somarmos os esforços. Seu à parte, vereador Cadore. Vereadora Estela, o assunto saúde e meio ambiente é importantíssimo. Nós participamos da Comissão de Saúde e a senhora tocou num ponto que a gente tem falado muito, no meu gabinete, inclusive, da necessidade de focar o meio ambiente. E a gente sempre ficou atrelado à saúde porque as demandas são grandes. Mas, por outro lado, eu sei que a senhora, acho que é presidente da Comissão de Doença Mental, da frente, né? Da saúde mental. Da saúde mental, né? É a frente da saúde mental. Então, se nós criarmos uma outra frente, me parece que acaba dividindo muito. Embora, repito, a senhora toca num assunto atual, momentâneo, importante, e a gente sempre se debruçou na saúde pelas demandas, como foi dito. Mas eu ouvi esses dias no vídeo, no momento em que o Marcon colocava as emendas parlamentares para a saúde, que eu parabenizei, os elogios muito grandes em relação à secretária de saúde, e as emendas vêm contribuir para isso. Espero que isso diminui a saúde e diminui as demandas agora. Agora, os elogios que foram feitos à secretária, com certeza, com a verba que veio, nós vamos sair um pouco do tema saúde e vamos ter condições de nos debruçar e discutir o meio ambiente, como a senhora apontou bem, é importante. Muito obrigado. Então, para finalizar, é isso. Nenhum de nós aqui somos ambientalistas. Mas essa hora, esse momento tão sério, tão grave, nos exige a responsabilidade de debater esse tema com seriedade,
e com muita necessidade de todos nós entendermos a importância de, pelo menos, querermos entender a importância de respeitarmos o meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado. Próximo vereador inscrito.